Então, a teoria da relatividade geral, ela foi proposta em 1916 pelo Einstein, tá? Em 1916. E essa teoria, então, ela trata dos fenômenos físicos observados, olha só, a partir de referenciais não inerciais, isto é, acelerados. É muito importante que você compreenda que a teoria da relatividade restrita ou especial, ela é aplicável a referenciais, no caso, inerciais. E aqui o Einstein ele responde justamente a uma pergunta. Ah, mas e se o referencial, então, estiver em movimento acelerado? Aqui, ó, a teoria geral da relatividade responde justamente essa questão. Se nós tivermos um referencial com movimento acelerado. E o Einstein ele traz aqui uma coisa muito curiosa. Pouquíssima gente conseguiu compreender essa ideia na época, né? Uma ideia até hoje muito difícil de ser compreendida. Mas o Einstein ele coloca o seguinte: ele coloca um princípio da equivalência, em que se nós imaginarmos aqui um elevador, esse elevador está em movimento acelerado, tá? Em movimento acelerado. A aceleração seria vertical para cima. Aqui é conveniente a gente dizer que essa aceleração seria igual à aceleração da gravidade na superfície da Terra, por exemplo. Eu estou escrevendo aqui que A igual a menos G, pelo simples fato desse elevador ele estar acelerado verticalmente para cima em sentido oposto ao sentido da aceleração da gravidade, por isso o valor de menos G. Mas a teoria proposta por Einstein dizia que se nós tivéssemos esse referencial acelerado, que seria esse elevador, e nós tivéssemos uma lanterna e ligássemos a lanterna, né, e um observador estivesse dentro aqui do elevador, ele imediatamente veria a luz fazer uma curva, tá? Em função do movimento acelerado desse referencial. Bom, por que a gente coloca a situação do elevador? Porque se nós eliminarmos agora a questão do elevador, tá? De forma que aqui você tem que considerar que esse elevador ele blinda essa luz de qualquer outro efeito. Então, quer dizer, o único efeito que age sobre o raio luminoso, né, não teria o efeito da gravidade, seria apenas algo blindado, onde teríamos apenas a aceleração A. A luz ela seria desviada em função do movimento desse referencial não inercial, tá? Ela fazer parte desse referencial não inercial. Agora, considerando a situação apenas da gravidade, tá? Da gravidade, o que acontece? Nós temos a mesma situação, né? Lembre-se que ali a proposta do elevador é uma aceleração A igual a menos G. E o que vai acontecer? O que vai acontecer, então, em função da aceleração da gravidade, é o desvio da luz. Isso aqui foi proposto por Einstein em 1916. Tá? A comprovação veio em 1919, a partir da observação de um eclipse total do Sol. Esse eclipse, na época existiram dois lugares privilegiados. Um foi em Sobral, aqui no Brasil, lá no Ceará. Sobral, tem alguém de Sobral assistindo a live aí? Não, se for de Sobral. E o outro local foi na África. Essa figura ela demonstra o que, gente? Ela demonstra a curvatura espaço-tempo, tá? A curvatura espaço-tempo, onde a luz teria sua trajetória deformada em função da gravidade que existe em torno de corpos massivos. Então, hoje em dia, nós sabemos que corpos massivos, né? Quando eu falo corpos massivos, eu me refiro a corpos de massa muito grande, como planetas, como Sol, como estrelas, né? Maiores que o Sol aí, como os buracos negros, as anãs brancas e assim por diante. Mas olha só, a luz então, o espaço-tempo em torno de corpos massivos ele é deformado, o que implica numa mudança de trajetória da luz. E aqui, então nós temos um exemplo que corresponde à lente gravitacional. A lente gravitacional
seria a possibilidade, então, de nós termos de avistar um objeto no espaço em que ele se encontra atrás de um outro objeto. Então, quer dizer, teoricamente, nós teríamos a visão obstruída. Mas, em função desse desvio que a luz sofre, né, por causa da curvatura espaço-tempo, é possível ver o objeto por causa de uma projeção. Então, veja só. Aqui nós temos o telescópio, tá? Nós temos o telescópio. Ele capta aí as imagens do universo. Nós temos aqui uma anã branca obstruindo uma estrela, tá? Que está na sua posição verdadeira. Essa estrela emite luz para todo o universo, e aí tem aquele raio de luz, ou aquela parcela de raio de luz que sai dessa estrela numa direção, é desviado pelo campo gravitacional da anã branca e muda a sua direção e é captado pelo telescópio. Mas aonde que essa imagem aparece? Aparece numa posição em que a gente considera uma posição mais elevada em relação à sua posição real, porque é uma imagem, nesse caso, então, projetada numa posição diferente a que ela existiria, tá? Então, isso aqui foi previsto já em 1916 pelo Albert Einstein, e em 1919 foi comprovado, tá? Aqui eu trouxe uma outra imagem que fala da composição de observações feita pelos telescópios Alma e Hubble, que mostra a galáxia, né? Aqui tem o nome da galáxia, SDP81, que está a 12 bilhões de anos-luz da Terra. Gente, o que seria essa imagem? Essa imagem aqui, tá? Esse anel aqui formado, seria uma galáxia que é obstruída por uma galáxia que se encontra à sua frente. Então, os raios oriundos dessa galáxia, quando eles atravessam a galáxia colocada à sua frente, eles são desviados e direcionados para o telescópio, que no caso foi o Hubble e a Alma, e a imagem então formada corresponde a esse anel, tá? A esse anel. Aqui existe um exemplo dessa situação. Então, olha só, a galáxia que se encontra à frente, essa galáxia, segunda galáxia, que é a galáxia que está sendo observada, mesmo com a outra galáxia estando à frente sendo maior, tá? Então seria a galáxia que se encontra atrás. Imagine os raios luminosos saindo em todas as direções e uma parcela desses raios luminosos, quando passa nas proximidades da galáxia que está à frente, o que vai acontecer? Esses raios são desviados, são captados pelos telescópios e nós temos aqui a projeção formando o chamado, né, o chamado anel aqui, que é aquela ideia da lente gravitacional, então, tá? Nós temos esse anel formado, que é a visualização dessa galáxia que se encontra atrás da primeira, mas que foi possível aí, né, de ser, inclusive, descoberta. Porque, imagine, no universo, quantos corpos celestes estão obstruindo a visão de outros. E, em função dessa teoria da relatividade geral, é possível ter a visão desses corpos celestes. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.